Gostaria de cumprimentar a todos, gostaria de agradecer o convite, à comissão organizadora do segundo encontro de genética, hemoterapia e patologias hematológicas. Meu nome é Maria José Malaguti Ferreira, sou mestre em biociências pelo Departamento de Biotecnologia da Unesp, Campus Assis. Trabalho com células-tronco e atualmente estou envolvida no projeto com impressão 3D. Nós temos na nossa universidade um projeto de extensão, onde estamos também com um projeto novo, onde no nosso campus teremos um container, onde vamos trabalhar com impressão 3D e também robótica. O título da minha palestra é Terapia Celular com Células-Tronco Mesenquimais, Estado da Arte e Perspectivas Futuras. Células-tronco e terapia celular. Nós precisamos conceituar primeiro o que é uma célula-tronco e terapia celular, terapia com células, que ao longo da palestra nós estaremos discutindo. Se você hoje digitar, abrir aí no seu computador, no seu celular, no seu dispositivo que você possa ter, um tablet, e você digitar stem cell ou células-tronco. Eu digitei stem cell. Em 0,46 segundos, eu obtive 743 milhões de resultados. Stem cell, células-tronco. Digita aí para você ver o tanto de resultados que vai ter em minutos sobre células-tronco. Então vamos lá, vamos falar dos conceitos gerais, os conceitos básicos. Eu coloquei aqui um conceito clássico, que é o NIH, de 2001, que é um Instituto de Saúde dos Estados Unidos. O que ele diz? O que é uma célula-tronco? Quais são as definições? Eles colocam que uma célula-tronco é um tipo especial de célula que tem a capacidade peculiar de autorrenovação e dar origem a tipos celulares especializados. Então, sempre lembra nisso, capacidade de autorrenovação e dar origem a tipos celulares especializados. Esse é o NIH de 2001. Vamos falar agora do Melton e Cohen, que é de 2004. Quais são os conceitos que eles colocam? Que as células têm a capacidade de autorrenovação, assim como a habilidade de gerar células diferenciadas. Grave isso, autorrenovação e células diferenciadas. Aqui agora tem essa ilustração. Como que ela vai se autorrenovar e ela vai se diferenciar? Como que as células-tronco se comportam desse jeito? Elas fazem a divisão assimétrica. Como assim? Ela mantém o pool de célula e se diferencia em diferentes tecidos. Mantém o pool e se diferencia. Vamos ver a outra figura, que também dá para observar bem. Essas são células da linhagem sanguínea. Umas células-tronco, elas se autorrenovam, mantendo o pool de células e se diferencia na linhagem sanguínea. Você pode observar as plaquetas, as hemácias, os leucócitos. Mais aqui na frente, ó, umas células-tronco, mantendo o pool e se diferenciando. Autorrenovação, como nós podemos observar, e a diferenciação em tecidos especializados. Um outro exemplo que eu gostaria que vocês observassem, autorrenovação e diferenciação. Uma células-tronco mantém o pool e se diferencia em tecidos especializados. Em 2014, o Sandro Eridani, ele propõe uma classificação
das células-tronco, quanto aos tipos e ao potencial de diferenciação. Quanto ao tipo, pelo NIH, tipo células-tronco embrionárias, que com certeza vocês já ouviram falar, as células-tronco adulta e as células-tronco pluripotentes induzidas, que são as iPS. Vamos ver agora quanto à classificação das células-tronco, quanto ao potencial de diferenciação. As totipotentes são as células embrionárias, que são células capazes de dar origem a um organismo completo, incluindo os anexos embrionários. Lembra dos anexos embrionários? O saco vitelínico, o âmnio, córeo e o alantoide. Então, é uma totipotente, estado de mórula até 16 células, é ilimitado, origina todos os tecidos do corpo, inclusive a placenta e os anexos embrionários. Agora nós vamos para as células pluripotentes, que também são células embrionárias, que são a massa interna, a origem, a massa interna do blastocisto. Elas, o potencial de diferenciação dela são todos os tipos de tecido, exceto os anexos embrionários. Elas podem dar origem aos tipos celulares de um organismo adulto, o ectodermo, mesodermo e endodermo. E nós vamos falar agora das multipotentes, que são as células adultas, que são as células hematopoéticas e as células mesenquimais, que ao longo da nossa palestra a gente vai estar focando mais nas mesenquimais. Então, as células-tronco adultas são multipotentes, que são as células mesenquimais, são células da medula óssea, as neurais, as células do sangue, do cordão umbilical. As células multipotentes são capazes de originar vários tipos de células de um mesmo folheto embrionário, que é o ectodermo, mesodermo e o endodermo. Agora nós vamos falar um pouquinho das células-tronco adulta. Vamos também ver o conceito do NIH de 2001, como que eles colocam, que é uma célula indiferenciada, encontrada em tecidos diferenciados, que pode autorrenovar com certas limitações e se diferencia para dar origem a todos os tipos celulares especializados do tecido que originou. É uma célula com capacidade de diferenciação multipotente. As células-tronco adultas, elas são multipotentes, se autorrenova, estão envolvidas na regeneração tecidual e se divide em células-tronco hematopoéticas e células-tronco mesenquimais. Aqui nessa figura podemos observar as células-tronco hematopoéticas, que também são células que possuem a capacidade de auto-se-renovar e diferenciar em células especializadas do tecido sanguíneo ou do tecido imune. Elas se localizam na medula óssea e é responsável pela formação de todo o sangue, e que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Você pode observar esse osso longo. Aqui se localiza a medula. Nós estamos vendo as células hematopoéticas, são multipotentes e elas se dividem aqui, ó. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, macrófagos, as plaquetas, as células vermelhas. Tem mais uma figura aqui
também, mais no outro slide, que vocês vão conseguir observar melhor também. Então, vamos aqui também definir as células tronco hematopoética. São células que possuem a capacidade de autorrenovar e se diferenciar em células especializadas do tecido sanguíneo e do sistema imune. Na medicina, a sua importância pode ser evidenciada pelo seu uso rotineiro no tratamento das doenças hematológicas e as imunológicas. E elas constituem as células tronco adultas mais bem caracterizadas. Até hoje, a sua obtenção é feita a partir da medula óssea, é feita uma punção, né, na medula, que é a fonte clássica de obtenção das hematopoéticas. Também pode ser obtidas do cordão umbilical e do sangue periférico. Ó, nessa figura aqui também você pode observar que é o osso, as hematopoéticas, que estão localizadas conforme essas flechinhas estão apontando, toda a linhagem sanguínea, bem descrita aqui, dá até melhor para ser observada. As plaquetas, os monócitos, as células sanguíneas, macrófagos, eosinófilos, as células progenitoras mielóficas, neutrófilos, basófilos. Mas o nosso foco hoje, na nossa palestra, são as células tronco mesenquimais. Então, o que eu fiz? Quis que vocês ficassem... quis passar um pouco de informação dos conceitos, o que é uma célula tronco, como que ela se divide, elas se autorrenovam, se diferenciam, para que a gente conseguisse chegar aqui nas células tronco adulta, que se divide em hematopoética e mesenquimal. Então, vamos falar um pouco agora das células tronco mesenquimal. Tudo começou com o Fred Stein. Ele, em 1924, o Fred Stein é um russo, ele buscava a regeneração óssea hematopoética. Ele estudava tecidos ósseos. Ele isolou as células tronco hematopoéticas e ele pôde observar que elas eram aderentes ao plástico e ela se diferenciava em tecidos, em osteócito. Vamos ver aqui. E também ele observou que as células elas possuíam esse aspecto fibroblastoide, que é esse formato que você pode observar nessas duas figuras aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho de conceito, como que nós conseguimos chegar em células tronco mesenquimais. Então, tudo começou com o Fred Stein. Depois, em seguida, esse é um artigo do Fred Stein também, que é de 1966, que ele pôde originalmente identificar as células com o formato fibroblastoide, aderente ao plástico. E como que ele colocou, como que ele referenciou essas células? Como unidade formadora de colônia fibroblastoide. Então, tudo começou com o Fred Stein, que ele observou que a medula óssea era uma reserva de células tronco. Então, tudo foi com ele. Depois, em 1988, Maureen Owen e os colaboradores, os colegas, ela propôs que as células residiam no compartimento estromal e não no hematopoético. Já em 1991, Kaplan ele propôs o termo mesenquimal e Schincell, células tronco mesenquimal. Por quê? Para enfatizar que a propriedade da autorrenovação,
como a gente viu, e o potencial de diferenciação. Essa nomenclatura não está aqui, mas eu já vou passar para vocês. Ela foi contestada por James Dennis e colegas, que sugeriu isso tudo era descoberta. Então, eles iam estudando, iam pesquisando, e o James Dennis e colegas, eles sugeriram que as células podem ser progenitoras e não células-tronco. Em 2005, Horvitz, Dominici, eles propõem multipotente, mesenquimal, estromal, cells. Kaplan, novamente o Kaplan, em 2017, ele propõe o nome célula de sinalização medicinal. Por quê? Ele propõe porque essas células elas vão no local de injúria e liberam ali fatores parácrinos locais. Ele sugeriu, mas até agora só foi sugestão. Não houve nada que mudasse esse nome. Foi apenas uma sugestão. Agora eu propus aqui uma história das mesenquimais, uma timeline, para que a gente possa de novo falar. É importante porque começou tudo lá com o Fred Stein, 1970, onde ele isola, vê que as células são aderentes ao plástico, que ela pode se diferenciar em células osteogênicas e propõe unidade formadora de colônia fibroblastoide. Em 1988, a gente falou, já vou falar bem rapidinho, já que a gente falou mais ali, Maureen e colegas, né? Elas propuseram que as células residem no compartimento estromal e não no hematopoético. Em 91, o Kaplan, ele propõe o termo de célula-tronco mesenquimal para enfatizar a autorrenovação e o potencial de diferenciação. E 99, James Dennis e colaboradores, eles questionam, contestam esse nome e colocam que as células podem ser progenitoras e não células-tronco. Daí o Kaplan o Paolo Bianco e a Pamela, em 2000, eles colocam que as células-tronco podem ser chamadas células-tronco esquelética, por especificar que as células dão origem a componentes do sistema esquelético. 2002, proposta a proposição de um novo termo, que as células possam ser chamadas de células progenitoras multipotentes para adultos, para que eles queriam descrever a natureza e o potencial multipotente dos estados progenitores dessa célula. Em 2006, a Sociedade Internacional de Terapia Celular propõe o termo células estromais, mesenquimais, multipotente, mesenquimal, estromal cells. Em 2010, o Kaplan, como eu já falei, sugere a sigla MSC, que represente que as células são células sinalizadoras medicinais. Ele atribui aí a secreção de moléculas bioativas em vez da regeneração tecidual. Mas a gente usa, o que é mais usado é o acrônimo MSC. Isso daí vai de acordo com cada laboratório, que cada um padroniza entre o laboratório. Em 2006, Dominici, o Leblanc, Claus, o Procópio, o Horvitz, eles colocam critérios
para que uma célula-tronco em condições de cultura fosse especificada como célula-tronco mesenquimais. Quais os critérios mínimos para essa definição? Para que uma célula seja caracterizada como mesenquimal. São testes que nós que trabalhamos com células-tronco, esses são testes básicos que em todo tipo de cultura, todo tipo de trabalho, esses 3 testes, eles têm que ser feitos. Como assim? As células têm que ser aderentes em cultura, aderentes ao plástico, elas têm que ser positiva para maior que 95, CD 105, CD 73, CD 90, e negativa, menos 2, para o CD 45, o 34, CD 14, HLA, que é o antígeno leucocitário humano. Então, positiva para mesenquimal e negativa para hematopoética. E que, in vitro, sobre condições específicas, elas possam se diferenciar em osteócito, adipócito e condrócito. Aqui também, ó, cultura, você pode observar que elas, em cultura, são aderentes a plástico, elas podem se diferenciar na linhagem adipogênica, osteogênica e condrogênica, e também através da citometria se mostrar positiva e negativa para CD45, 34, 14 e o HLA. Aqui vocês podem observar que o A, B e o C são diferenciação adipogênica. Como que eu observo? Pelos vacúolos lipídicos indicados por uma coloração específica de um kit específico pela cor ORED O. A diferenciação condrogênica é através da coloração Alcian Blue, onde o azul indica a síntese de proteoglicanos. E o G, H e o I são diferenciação osteogênica, verificada pela coloração Alzarin Red S, que você pode observar a matriz óssea. Agora nós vamos falar um pouquinho das células-tronco mesenquimal, as fontes, da onde que eu posso adquirir, da onde que vem essas células. A fonte clássica é a medula óssea, como a gente é a primeira fonte, é a fonte clássica, mas ela tem menos que 0,1% de células mesenquimal na medula. Fontes de mesenquimal, você pode observar endométrio, a placenta, o fluido amniótico, cordão umbilical, a polpa dentária, dente de leite, neurônios, condrócito, cardiomiócitos, células sanguíneas, adipócitos. Coloquei mais aqui umas figuras. O sangue periférico são fontes de mesenquimais, a medula óssea, como a gente já falou, polpa dentária, cordão umbilical, tecidos específicos, como já foi citado no slide anterior. Mas eu queria focar com você o tecido adiposo. Por que o tecido adiposo? Por quê? Porque é uma fonte abundante, é menos evasivo, é um tecido, é um material de descarte que você pode estar adquirindo com facilidade. Em 2001, Zucchi e colaboradores isolaram do tecido adiposo a fração estromal, a fração vascular estromal.
É, o que é a fração vascular estromal? É uma fonte rica de diversos tipos celulares, entre eles pré-adipócitos, possui também células tronco-mesenquimais, células progenitoras endoteliais, células T, células B, monócitos, macrófagos, fibroblastos. Em cultura do tecido adiposo, a primeira célula são essas que eu citei, da fração vascular estromal. Após cultura, em locais específicos, estufa, meios específicos, esses tipos celulares que eu citei para vocês, elas, após cultura, nós só vamos ter as células tronco-mesenquimais pela aderência ao plástico. Essas tipos celulares que eu citei agora, elas fazem parte da fração estromal, mas para a gente obter as células tronco, pode ser feito através de cultura, que teremos as mesenquimais. Ai, desculpa, deixa eu citar aqui. O tecido adiposo, por quê? É fonte abundante, como nós já falamos, é material de descarte, fácil acesso, é uma anestesia local, se for por lipoaspiração ou já a abdominoplastia, que é mais uma cirurgia. Tem pouco desconforto e maior disponibilidade de material, como a gente já falou. Então, como que nós vamos isolar e cultivar as células tronco derivadas do tecido adiposo? Nós obtivemos a fração estromal, que são aqueles vários tipos de células, então nós vamos chegar nas mesenquimais. Estamos com o tecido adiposo, colocamos ele para desinfecção desse tecido, fragmentamos, deixamos ele bem fragmentado, limpamos, né, esse material. Esse tecido adiposo é submetido à colagenase, uma enzima que ela degrada a matriz extracelular, soltando as células. Esse material é filtrado, depois é centrifugado. Através das centrifugações a gente vai obter o pellet, né, que vai formar o precipitado, que são as nossas células. Tudo isso é feito com maior esterilidade, é feito numa câmara de fluxo, onde há uma recirculação do ar, tornando o ambiente estéril. A partir da formação do precipitado, esse pellet é colocado em meio de cultura, onde possui todos os nutrientes essenciais para o crescimento dessas células, e é colocado em estufa, onde é o local ideal para crescimento das células tronco mesenquimais. Nós temos também no nosso laboratório um sistema semi-automatizado. Nós pegamos o material lipoaspirado. Você pode observar que se nós procedermos do modo convencional, nós usaremos a colagenase em 2 horas, depois passaremos para o cultivo. Com o sistema semi-automatizado, nós pegamos esse material, esse lipoaspirado, colocamos nessa máquina, em 45 minutos nós temos a nossa fração estromal, para que possamos dar prosseguimento ao cultivo. Eu vou te mostrar aqui agora as figuras, ó. É uma máquina onde você posiciona
vem um bolsão onde você coloca o lipoaspirado, ali possui um tampão, você coloca também a enzima para que ocorra a digestão, e você pode ver na figura final que já formou esse pellet. Ó, em 45 minutos você tem a fração estromal pronta para colocar para cultivo na estufa, para células, para a formação das células tronco mesenquimais, para o crescimento das células tronco mesenquimais. Estou passando para vocês também agora essa figura. Nosso laboratório também, nós possuímos um bioreator, que são produções em larga escala. Essas figuras que vocês estão vendo do lado são micro carregadores que são adicionadas ao meio de cultura ao bioreator, e as células, se vocês observarem, estão aderidas. Aqui é uma cultura de células. Vocês podem observar que a é a primeira passagem, a B é a terceira passagem, a C é a quinta passagem, sétima passagem, a E é a nona passagem, a F é a 11ª passagem. Como assim primeira passagem? Como eu já falei, nós temos a fração estromal, que são vários tipos celulares. A partir do momento que nós colocamos essas células numa garrafa de cultura e incubamos, colocamos ela numa estufa, vai permanecer os tipos celulares que é aderente ao plástico, que são as células tronco mesenquimais. Então, a primeira cultura, nós damos o nome de cultura primária. Quando essas células, elas proliferarem, povoarem essa garrafa, o que a gente tem que fazer? Porque uma população grande acaba matando as próprias células. O que a gente faz? A gente triplica a área, passa para mais 2 garrafas. Então, isso é uma primeira passagem. Triplicou a área, 80% de confluência, a gente triplica, passa para outra garrafa. Isso são passagens. Para que, para uma terapia celular, nós precisamos de um grande número de células. Necessitamos alcançar, para uma eficácia terapêutica, 10 a 8 células por paciente. Então, por isso que nós precisamos proliferar essas células. Então, nós já sabemos que a célula tronco mesenquimal, como que a gente prolifera essas células. Agora a gente vai falar um pouco de terapia celular. Terapia celular, terapia com células. O que é a terapia celular? É um processo de substituição ou regeneração de células, tecido ou órgãos para restaurar ou estabelecer a função normal. Onde vai ser usada? Utilização terapêutica, na medicina regenerativa. Utilização de células e biomateriais que permitem ao próprio organismo reparar tecidos e órgãos lesados. Como que pode ser? Pode ser autóloga, quando as células são aplicadas do mesmo indivíduo do qual são provenientes, do mesmo paciente, dele para ele. E alogênicas, quando as células são provenientes de um outro doador. As aplicações práticas das células tronco mesenquimais pode ser a terapia celular, a engenharia de tecidos, o desenvolvimento de fármacos, terapia gênica, dermatologia e as aplicações clínicas das células tronco mesenquimais. Capacidade de diferenciação multipotencial,
que é a regenerativa, a capacidade de migração para tecidos lesados, capacidade de produção de moléculas bioativas através do efeito parácrino, moléculas antipoptóticas, angiogênicas, fatores de crescimento, imunomoduladoras, quimioatraentes e antifibróticas. E também a propriedade imunossupressoras e imunomoduladoras. Aqui, ó, só vou, essa figura só enfatiza o que eu falei na anterior. Imunomoduladoras, anti-inflamatórias, antifibróticas, antiangiogênicas, antiapoptóticas e mitóticas. Deixa eu ver. Aqui, como que atuam as células tronco mesenquimais? Você observa um tecido lesado. O que elas fazem? Elas vai para o local onde observa a área de injúria, libera os fatores parácrinos para que haja uma regeneração. Olha essa outra figura aqui, que vocês podem observar, que são células tronco adultas, os fatores quimiotáticos, as células circulantes são atraídas pela injúria. A área que elas percebem a injúria, elas são atraídas e elas vão até esse local e secretam os fatores quimiotáticos. Nessa figura aqui, eu queria enfatizar as causas de mortes do coração, do câncer, outras injúrias e a DPOC. O que é a DPOC? O enfisema. Quais as causas? Os fatores ambientais, fumaças de cigarro, poluição, e também pode ser de ordem genética, que pode ser a deficiência da alfa-1 antitripsina. O que pode ocorrer? Pode ocorrer, através do enfisema pulmonar, uma destruição das paredes alveolares, um aumento nos espaços aéreos, causando a dispneia. Esse é um trabalho do nosso laboratório, do professor João Tadeu Ribeiro Paes e colaboradores. Eles realizaram esse estudo, é um estudo unicêntrico de terapia na doença pulmonar crônica, o enfisema pulmonar. Eles trabalharam com 4 pacientes, onde o primeiro estudo, eles colocaram a segurança da infusão das células tronco para que esses pacientes fossem avaliados. Esses pacientes tinham dispneia avançada e em 12 meses mostrou melhora significativa na qualidade de vida desses pacientes. E teve um outro trabalho de fase 1 que, com os mesmos pacientes, que eles puderam observar melhora nos exames, na qualidade de vida desses pacientes, com a infusão das células tronco. Esse trabalho foi feito pelo professor João Tadeu Ribeiro Paes, um dos primeiros trabalhos inéditos com infusão de células tronco para enfisema pulmonar. Como que foi feito isso daí? As células tronco eram coletadas, era puncionada da medula dos pacientes. Depois que essas células
eram puncionadas, elas passavam por um processo de separação, eram centrifugadas, depois, em meio de cultura, eles usavam um gradiente, que é o ficol, que eu não sei se você consegue observar, que há uma separação. As hemácias está na ponta desse tubo Falcon, o meio de cultura mais na parte superior, e esse anel com as células tronco fica ao meio, porque é utilizado o gradiente, o ficol, que é um gradiente de densidade, que ele separa. Esse anel é puncionado e é infusionado no paciente por corrente sanguínea. Como eu já falei, as células, elas migram para o lugar lesionado. Então, essas células, elas migraram diretamente para o pulmão desses pacientes que apresentavam um grande... que já se apresentavam com a DPOC avançada. E também eu não posso deixar de citar que o professor também começou a terapia com o Chico Anísio, como o Chico Anísio já estava com o enfisema dele em estágio avançado, infelizmente não deu para ele fazer parte do estudo, mas o Instituto nasceu, o Instituto Chico Anísio, para apoiar a pesquisa com célula-tronco no tratamento do enfisema pulmonar e o combate às células-tronco. Então, agora nós já falamos do enfisema, do POC. Agora, são linhas de pesquisas pelo quais nós trabalhamos. Nós vamos falar das úlceras crônicas agora, na medicina regenerativa. O que é a medicina regenerativa? É o reparo, é a substituição, é a regeneração de tecidos e órgãos. Para quê? Para restaurar as funções prejudicadas em virtude de defeitos que pode ser congênitos, pode ser traumas, pode ser doença, pode ser o envelhecimento. Como? Acelera a cicatrização, a regeneração, é de baixo custo, é seguro e é eficaz. Como? Nós usamos as células, a terapia, os fatores de crescimento, os fatores quimiotáticos envolvidos, os biomateriais e o gene da terapia, que nós vamos falar agora. Mais para frente. Vamos falar o que é úlceras crônicas? Qual que é a definição? A epiderme e pelo menos a parte superficial da derme são afetadas por uma descontinuidade epidérmica durante ao menos 4 semanas. Você pode observar esse pé como é profunda a ferida. Hoje, apesar da maioria das úlceras de pressão ser evitável, estima-se que 600 mil pacientes em hospitais dos Estados Unidos possam ir a óbito a cada ano em decorrência de complicações secundárias. Isso é muito grave. Vocês já ouviram falar de escaras, úlceras de decúbito? Isso daqui também é um trabalho do nosso laboratório, de uma doutoranda que ela trabalhou com pessoas com pé diabéticos, de difícil cicatrização. Vocês podem observar que é um homem de 69 anos, que tem um histórico de 8 meses com essas lesões. A figura A mostra a lesão. Em 20 dias você pode observar que está o exudato, já está cicatrizando. Em 30 dias, desculpa, não é cicatrizando, é regenerando. Em 30 dias já está o tecido regenerado. Observem o D, como é que estava a ferida inicial, e o F, como esse tecido já está
regenerado. Também uma mulher de 60 anos com um histórico de 1 ano após uma amputação. Há uma aplicação de células-tronco, mesenquimal, mais o PRP. Essas células eram colhidas do próprio paciente e ocorriam essa aplicação, a pré-aplicação, depois da aplicação, isolava aquele local. Em 7 dias você pode observar que a pele já começa a regenerar. Em 28 dias já está muito melhor. Em 40 dias a pele está totalmente regenerada. Então, agora eu gostaria de falar as perspectivas futuras. A impressão 3D é o projeto que nós estamos trabalhando hoje. Quando você imagina impressora, você pensa em quê? Em tecidos, em órgãos. Esse próprio tratamento, essas próprias feridas que eu passei anteriormente, eram feitas com aplicação no local. Agora nós vamos imprimir um scaffold para imprimir com as células. Essas são as perspectivas futuras. Tecidos, órgãos. Vamos falar um pouquinho agora então. O que é engenharia de tecidos? É um campo emergente em que a ciência dos materiais e a biologia celular contribuem para tornar possível novas ferramentas, como a implantação de tecidos biofabricados na medicina regenerativa. Qual que é o objetivo final da bioimpressão? É recapitular o processo natural de formação de tecido por células para montar arcabouços sintéticos, scaffolds, que sejam capazes de imitar o microambiente natural do tecido, a matriz extracelular e a fabricação de biomateriais compatíveis com a produção de tecidos e células e órgãos. O que é a impressão 3D? O que ela é? Ela é uma ramificação da engenharia de tecidos e é uma aplicação biomédica. Ela é também conhecida como manufatura aditiva, que permitirá automaticamente, sob o controle de um computador, a reconstrução de tecidos e órgãos. O órgão ou tecido deve ser estruturado a partir de elementos construtores básicos, que funcionam como blocos de montar, chamados esferóides teciduais, capazes de se difundirem uns aos outros. Esses elementos, obtidos de células do próprio paciente, autólogos, serão armazenados por uma impressora, que fabricará o quê? Um órgão ou um tecido ou um scaffold, que é camada a camada, de acordo com a profundidade daquela ferida, seguindo um conjunto de instruções da bioimpressora, que, com detalhes complexos da estrutura, pode ser construída. Vamos trabalhar também com biomaterial. O que é um biomaterial? São substâncias e combinações de origem natural ou sintética, que pode ser capaz de substituir, tratar ou aumentar tecidos, órgãos ou funções do corpo, e que são implantadas no corpo permanentemente ou por um determinado período de tempo. Frequentemente são usados para sustentar células, originando o arcabouço, ou em inglês que são scaffolds, como eu já citei, na qual as células são depositadas e encontram um lugar para aderir e não se dispersa do tecido-alvo. Mais para frente, no próximo slide, eu vou dar o exemplo de um scaffold para vocês, como que a célula se comporta nesse local em que ela é inserida. E os biomateriais podem ser os polímeros, metais e cerâmicas. Esse é um trabalho também do nosso laboratório, onde está falando está citando um polímero, que é a quitosane e alginato, que são membranas que aceleram a cicatrização de feridas.
O alginato é um biomaterial, um polímero, na qual a gente trabalha no nosso projeto de bioimpressão. O que é um scaffold? É um suporte 3D que possui uma estrutura rígida de nano e micro topografia que pode ser gerada a partir de materiais naturais ou sintéticos. Você pode observar que, de acordo com essa figura, esses vários poros são os locais pelas quais as células serão inseridas e vão encontrar um lugar para estar e ser, após a aplicação, liberar os fatores de crescimento, os fatores quimiotáticos, no local em que vai ser inserida. Então, os scaffolds facilitam a infiltração de células, como fibroblastos, queratinócitos, através dos poros, de tamanho controlável. Por quê? Porque você consegue controlar através da sua bioimpressora o tamanho que você quem dimensiona, mantendo as condições ideais de cicatrização. Os scaffolds dérmicos limitaria a matriz extracelular do tecido, permitindo a incorporação de moléculas bioativas. Aqui estou colocando para vocês um pé com uma ferida, onde as células são através de fatores de crescimento inseridas nesse biomaterial e impressas e colocadas no local da injúria. Aqui também, nessa figura, você pode observar que é um nicho de células do tecido adiposo, são células progenitoras, células do tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, derivadas do tecido adiposo. Através da injeção enzimática, a cultura que pode ser que vai ser centrifugada, você vai obter a fração vascular estromal, como nós já observamos anteriormente, vai ser incubada em estufa a 37 graus, com um CO2 a 5%. Assim que essas células proliferarem, nós possamos ter uma quantidade suficiente, podemos imprimir e adquirimos o scaffold para que possamos utilizar um enxerto autólogo em pacientes queimados. Aqui também, vocês podem observar a célula do indivíduo, as células são isoladas, cultivadas em 2D, as células são semeadas no scaffold, são liberadas moléculas, são liberadas fatores de crescimento, essas células são devolvidas ao local da injúria. Aqui eu coloquei para vocês a impressão de uma orelha. Como que é? O biomaterial, as células, que vai ser a nossa biotinta, bioink, através de um design, através de uma impressão. Hoje já podemos até fazer essa impressão in situ. Então, nós temos o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento, onde você pode ver a maturação do construto já dessa orelha. Aqui, uma outra imagem, onde você pode observar a impressão de órgãos, qual o procedimento?
Você tem, através das imagens médicas, você direciona o design desse órgão, através de uma bioimpressora, você faz uma simulação computacional para que possa ser realizada em aplicações clínicas. Tudo isso dentro das boas práticas, tudo isso com padrões, com regulações, tudo de acordo. Aqui nós podemos observar um tecido de pele normal. Depois você pode observar uma injúria nesse tecido. Você observa que ocorreu algo. Como que eu vou tratar? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou através de cultura, vou semear essas células no scaffold, que pode ser de colagenase. Usamos vários biomateriais: colagenase, ácido hialurônico, a quitosana, diversos polímeros que hoje podemos utilizar. Essas células vão proliferar ali e essas células serão aplicadas no tecido de injúria. Esse scaffold com as células semeadas é colocada nesse local e ocorre a regeneração dessa pele, porque é liberados fatores de crescimento, liberados fatores quimiotáticos, para que haja essa regeneração. Nós podemos observar aqui também essa outra figura, que é uma aplicação de uma aplicação 3D com células e fatores de crescimento. Nós observamos que são células autólogas que em cultura essas células se proliferam, elas migram e há uma degradação da matriz extracelular sintetizada por uma via de entrega de fator de crescimento para regeneração, uma construção de uma ferida profunda. Aqui é uma estratégia de impressão de pele. Aqui você pode observar o paciente, o tecido de células da epiderme, são selecionados queratinócitos, melanócitos, fibroblastos. Essas células, junto com o hidrogel, que formam a biotinta, é bioimpresso, o tecido é tecido maturado, que é o tecido que vai dar origem ao tecido da pele. Nós estamos bastante avançados, a proposta, já houve um coração que já foi impresso, e acho que foi, se eu me lembro, em Israel, e já tem carnes de consumo também que já estão já impressas, e também logo logo teremos, como já a construção civil já está utilizando, é uma tecnologia em ascensão. Você pode observar nessa figura, é um lanche impresso em uma impressora. É muito interessante. Eu queria deixar para vocês que nós estamos no começo da bioimpressão, já em estudos, já tem impressão in situ, com braço robótico, onde ocorre no próprio local, na própria pessoa, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Então, nós estamos ainda no começo, mas estamos avançando. E a bioimpressão, ela está aí para agregar em em todos os setores. E eu gostaria de agradecer, muito obrigada pela
oportunidade. Deixo para vocês o meu e-mail, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me mandar que eu estou à disposição. Muito obrigada a todos.